Sejam todos bem-vindos ao podcast O Que Ninguém Vê. Aqui nós revelamos o que acontece por detrás dos bastidores. Aqui nós mostramos a você que nos assiste o que realmente ninguém vê, aquilo que as pessoas não te explicam. E hoje nós estamos recebendo uma visita muito ilustre. Carinhosamente, no podcast O Que Ninguém Vê, nós recebemos o nosso querido pastor Felício Araújo, homem de Deus aqui em Planaltina, com um grande legado, uma história de muita luta, de muita fé e de muita resistência. Pastor Felício, satisfação recebê-lo aqui. Prazer é meu, doutor. Prazer é meu estar aqui. Que Deus abençoe a sua audiência, que todos sejam bastante impactados com esse bate-papo. Que bom. Pastor Felício, eu, antes de mais nada, gostaria de dizer da grata satisfação de recebê-lo aqui. Como alguém já disse, um colega que está aqui nos bastidores falou, o senhor é referência para essa cidade. Todas as vezes que lhe visitei, todas as vezes que ouvi o senhor falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre a fé em Cristo, me emocionou bastante e deixou um legado dentro de mim. Então, quero dizer que realmente a nossa admiração pelo evangelho que o senhor representa, pela história que o senhor representa nessa cidade é muito grande. Muito obrigado por ter aceito nosso convite e ter estado aqui conosco nesta manhã tão agradável. Pastor, como tudo começou aqui em Planaltina? O senhor recebeu o legado de alguém? Como começou o seu chamado? Bom, resumindo, eu sou filho de pastor, criado, o que o pessoal chama de berço evangélico. O meu pai, saudoso pastor Faustino, foi um dos primeiros a vir para cá, para a cidade, né? Ele, quando aqui chegou em 1900, quando nós chegamos aqui em 1971, 70 para 71, ele então começou o trabalho. Ali os filhos pequenos foram todos criados, né, dentro da igreja, e ele nos levou a viver desta forma. E eu sempre ali no altar, sou músico também, não sou daqueles músicos que se destacam pela qualidade, mas consigo tocar um violão, consigo tocar um contrabaixo, e foi nesse meio aí que Deus me chamou, né? Em 1988 me casei, em 89 eu me casei, e de lá para cá Deus começou toda a minha trajetória. São quantos filhos? Como é o nome da abençoada também? Pastora Cláudia, minha esposa, e a gente está casada há 37 anos, né? Fizemos agora, em março, 37 anos de casado. Tenho 3 filhos, a Tatiamara, a Tamires e o Davi. Já sou avô de 4 netos. Amém. Todos os filhos na igreja? Todos os filhos comigo no altar. Amém. Todos. Inclusive, eles trabalham na linha de frente comigo. Uma grande vitória hoje em dia isso. Uma grande conquista, com certeza, com certeza. Pastor, a trajetória, sem dúvida alguma, teve muitos desafios. Sim. Né? Todo chamado tem seus grandes desafios. Qual foi o momento mais difícil na sua trajetória? Olha, pastor, eu vou te falar uma verdade. Até então eu recusava o chamado. Quando Deus realmente falou, eu quero você no altar, eu quero você à frente, aí eu falei, então eu vou. Mas, entre as coisas mais difíceis, eu percebi que quando você atende o chamado, você tem que atender, literalmente. Você tem que abandonar as outras coisas, né? Uma das coisas que eu aprendi em Deus é que Ele gosta de exclusividade. Não que Ele exija, mas Ele gosta. Eu falo não que Ele exige porque a única coisa que Ele não divide de maneira nenhuma com ninguém é a sua glória. Mas a exclusividade Ele pede. E Ele me pediu isso, sabe? E para mim foi difícil. Eu passei por desemprego, eu passei por apertos financeiros. E, colocando um detalhe do momento mais difícil, eu ministrava muito louvor na Igreja Batista Central. E, na época, a gente assim também pregava a palavra. E eu me lembro que quando eu fui atender o chamado, numa semana eu preguei num culto lá na nossa igreja, onde 17 almas renderam-se a Cristo. E no final de semana seguinte eu estava numa igreja montada, pequena, porém montada, e apenas eu, minha esposa e os meus 3 filhos, né? E mais o meu irmão que estava lá. Então, assim, para mim foi olhar para aquele monte de bancos vazios e chorando, eu perguntar para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso lá no ano de 1999, para mim foi a coisa mais difícil.
Mas Deus deu graça e a gente caminhou e estamos aqui. Amém. O senhor falou disso, eu lembro de uma cena. Eu sou muito observador, pastor, e as histórias são verdadeiras, elas chamam muito a minha atenção. E eu lembro de uma das visitas que eu fiz à sua igreja, o senhor narrar exatamente um fato desse. O senhor ter poucos membros, estava num momento difícil, e o senhor, ali naquele momento, promoveu uma atitude de muito reconhecimento a quem ficou do seu lado. Isso eu acho extremamente importante. E aí o senhor chamou as pessoas no altar para reconhecer. E ali foi um momento de comoção espiritual, realmente. E isso eu acho muito importante porque quando a igreja é grande, né, pastor? Quando a igreja já tem os membros suficientes, a coisa está muito bonita, uma grande equipe de louvor, a igreja está estruturada, é muito fácil, né? Ali as pessoas vão, adoram. Amém, para as igrejas são assim, mas Amém. o difícil é ser testado nesse momento. O que lhe fez reagir, pastor, diante desse momento? Qual foi o apoio das pessoas? Foi o seu momento de fé com Deus? O que ninguém viu nesse momento? É boa, essa pergunta é boa porque tem tudo a ver, né? O que ninguém vê é falado aqui. Eu costumo dizer que o que ninguém vê, minha esposa vê. Ela viu. E durante esse meu momento aí, teve momentos que eu pensei em desistir. Como a maioria de nós, né? Natural, né? Já pensei em desistir. Mas foi num momento desse daí que Deus falou, não, eu ainda tenho coisas melhores. E que eu vivi um momento muito difícil. Eu cheguei ao ponto de, numa manhã, não ter um pão para servir para os meus filhos. Né? E ali na obra, e, enfim, foi quando eu fiz uma oração. Deus, eu quero dar continuidade ao legado que o Senhor disse que tem para mim, eu quero crer nisso. Mas eu não quero, assim, jamais terminar parecido como o meu pai terminou. Né? E, em resumo, meu pai foi um homem que ele construiu templos pelo Brasil afora. E, infelizmente, o ministério pelo qual ele representou não o honrou com relação a isso. O meu pai, ele viveu os últimos anos com uma aposentadoria de um salário mínimo. E era nós, os filhos, quem o ajudava a sustentar, sem igreja, sem nada. Então, eu falei para Deus, Deus, se o melhor desta terra é para quem te serve, eu quero usufruir disso. E a partir dali, Deus me deu um novo ânimo, e aí eu caí para cima e aproveitei a minha jovialidade de 20 e poucos anos atrás e chegamos até aqui. Parabéns. O senhor falou de algo muito importante que mexe muito com a gente também. Eu tenho uma história parecida com o senhor, nasci em berço evangélico, desenvolvi, mas tem algo que sempre me incomodou muito, eu vou confessar aqui, pastor. Essa falta de apoio, não só de apoio, mas de respeito. E tem uma diferença grande entre você apoiar e você respeitar. Sim. Tem gente que não dá apoio e, para piorar, não respeita. Verdade. Não reconhece o chamado, não reconhece o ministério. E isso tem, com todo respeito a quem nos assiste, isso tem matado os homens de Deus. Isso tem exterminado os ministérios, né, pastor? Pessoas como seu pai, que o senhor falou aqui, e outras pessoas que a gente conhece. Aqui na cidade, recentemente, faleceu um grande fundador de igrejas que morreu praticamente abandonado ali, nem assistência médica adequada ele teve, que eu me refiro ao pastor Daniel Venâncio. Construiu várias igrejas, eu tinha um carinho muito especial com ele, eu via no pastor Daniel uma verdade que está faltando nos grandes líderes. E aí, como é que é isso, pastor? Por que é assim? Poderia mas enviam missionários para o campo que são Poucos recursos. abandonados, pastor. Eu estou tentando evitar palavras aqui, mas a gente tem que falar a verdade. São abandonados lá, na escassez, com suas esposas. E isso, para o reino de Deus, é uma afronta. Isso pode melhorar, pastor? O que o senhor pensa disso? Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Eu acho que o que está faltando é conversão genuína no coração dos pastores que hoje presidem seus ministérios. Conversão genuína, de viver mais o espiritual do que o carnal, pensar mais nas coisas que são de cima do que nas coisas que são de baixo. Eu acho que está faltando isso por parte desses que, com a canetada, eles autorizam um aumento de salário, um salário mais digno. Se a gente conversar com homens que hoje lideram grandes ministérios, eles vão dizer, mas nós não temos recursos. Mas ele tem um jatinho particular, ele tem
3, 4 carros na garagem, né? Ele não aceita... Tem alguns que têm fazenda. Tem alguns que têm fazenda, gigantes. Então, eles não aceitam menos do que isso. Por que não dividir isso? Porque se eu realmente sou um homem de Deus, eu estou a serviço do reino de Deus, eu não preciso ostentar. A minha ostentação ela não é nesta terra, não é com coisas desta terra. A minha ostentação já é o fato de eu poder dizer, eu vou andar em ruas de ouro, eu vou presenciar a glória de Jesus. Essa deve ser a maior ostentação do crente. Então, creio eu que talvez a solução seria esses pastores passar a pensar desta forma, não aqui, não agora, mas no futuro. E cuidar destes obreiros, igual se cuida da irmã Mariazinha, que está lá na área pobre da cidade, sabe, que está lá na comunidade precisando de algo também. Pensar nesses obreiros como ovelhas que eles de fato são e dar a eles dignidade. Eu penso, doutor Jorge, que hoje as pessoas elas não podem subir no púlpito para pregar a palavra preocupadas se vai ter ou não o café da manhã para os seus filhos. Elas têm que, no mínimo disso, no mínimo esse ponto, elas têm que subir tranquilas. Eu vou pregar a palavra, estou feliz porque a minha casa tem o que comer, eu tenho o que vestir, as minhas contas estão em dias. Um pastor que porventura sobe no púlpito para ministrar uma palavra, e isso está em déficit, ele não vai dar uma palavra real. Então, essa conversa está tão boa que eu acho que, de repente, a gente vai sair até um pouco do script aqui, pedir licença aí para quem programou, para a turma aí da produção. Mas, assim, é porque esse assunto toca muito comigo, pastor. Porque eu vi e continuo vendo, inclusive, homens de Deus ligados à minha família sofrendo com esse assunto. Sofrendo com esse assunto. Eu vou falar um fato para o senhor. Quando eu era bem jovem, estudava teologia, não vou dizer qual é o ministério, mas um ministério muito grande no Brasil, muito poderoso, que poderia ajudar os seus missionários de uma forma muito mais efetiva. A audiência já pegou aí o que é. É verdade. Mas você tem que falar a verdade, sim, né? Sim. Eu não vou expor ninguém, mas vou falar. E eu escrevi, Deus me moveu e eu escrevi um projeto que pudesse criar um fundo de pensão para a família dos obreiros, na verdade, para beneficiar, em caso de morte, a esposa do missionário que estava no campo missionário. E o fundo de pensão dizia o seguinte, todo o dinheiro arrecadado desse ministério a título de Brasil, 1% apenas, repito, pastor, 1% apenas, iria para esse fundo de reserva, que só ia ser acionado no caso de falecimento do missionário, para que a viúva dele não ficasse, desguarnecida, não ficasse ali passando extrema necessidade. E a gente tem na Bíblia, né, pastor? Isso é baseado por esse bíblico, que Jeremias, por exemplo, profeta das lágrimas, defendia muito um ministério, isso é um ministério, um instituto, o Instituto dos Órfãos e das Viúvas. E aí eu fiquei muito triste, pastor, que a diretoria não aprovou. Não quis nem que eu lesse o projeto na convenção que estava sendo. Então, isso realmente é um fato que nos deixa muito triste, as pessoas não comentam isso. Muitas pessoas querem igrejas grandes, mas, às vezes, não faz jus àquilo que se arrecada. Tem um outro pastor famoso em Brasília, que ele foi visitar um missionário no Rio de Janeiro, e lá a obra era assim, não tinha nem parede. Ele fazia, o missionário fazia o evangelismo no morro, no meio da favela ali, com pessoas armadas, e ali o culto acontecendo, e os traficantes em volta, e ele evangelizava e ganhava os traficantes. E o pastor de Brasília, dessa grande igreja, é uma mega igreja muito rica, cheia de ar-condicionado, o som da igreja custou mais de R$1 milhão, e ele achou estranho aquela falta de estrutura, e ele foi fazer uma crítica, e, na verdade, como o povo fala aí na internet, ele levou uma invertida, mas uma invertida de Cristo, que foi bom. Ele teve até humildade de reconhecer. Ele perguntou, por que a igreja assim faz o culto, não tem nada aqui, nem parede direito tem? Aí o missionário respondeu para ele, aqui não tem nada, mas tem almas salvas. Aleluia. Agora, lá na sua igreja, tem todo o conforto, tem som caro, tem estrutura cara, mas eu não vi o senhor sustentando nem um orfanato. Foi pesado, né, pastor? Pesado. Mas foi uma realidade para ele refletir, né? Então, é isso. Mas, às vezes, o homem de Deus, ele precisa ser confrontado, igual esse pastor foi, porque aí ele acorda para a realidade. O que acontece hoje também é que a gente vê muitos pastores que pegou o projeto andando.
A gente vê aqui na nossa cidade mesmo homens que, graças a Deus, estão com seus ministérios consolidados, pastor Jorge, mas eles não começaram do zero. Eles não tiveram um primeiro culto num lugar simples, aonde ele estava pregando apenas para sua esposa e seus filhos. Eles não. Eles chegaram aqui na cidade, já tem um prédio pronto, já tem 150, 200 pessoas. Com todo o respeito, se torna mais fácil. Então, aqueles que começaram do zero, igual eu conheço aqui na cidade, por exemplo, tem um amigo meu, pastor Sidney, ele começou assim, do zero, e foi aos poucos levantando o trabalho, certo? Esses homens que começam do zero, eles são lapidados, eles vão sofrer ausência de grana, de dinheiro, eles vão sofrer ali o fato do filho chegar e pedir um par de chinelo e ele chorar e não ter para dar, eles vão sofrer, para quê? Para moldar, e amanhã ou depois isso vai ser uma experiência para que eles possam olhar os seus obreiros e atendê-los da mesma forma. Mas eu sei que eu estou num podcast, e o senhor que conduz, mas eu queria te fazer uma pergunta. Tá. O senhor, eu percebo que o senhor tem um chamado incrível e bonito na área política. Obrigado, pastor. E, além de ser um ministro da palavra, um cara que eu já ouvi ministrar a palavra, que eu também admiro muito pela sua sábia interpretação da Bíblia, pela exegese que o senhor aplica, mas eu vejo que o senhor também é um homem que Deus também tem chamado, um chamado para esse político, para a área política. Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho dessa história, para mim depois, então, fazer uma pergunta aqui, para saber, depois dessa sua história, se eu posso fazer essa pergunta. Qual é a sua trajetória nessa área? Assim, a gente veio aqui para explorar o pastor, ele está virando a mesa já, mas tá bom, a ideia é essa mesmo, é o que ninguém vê. Pastor Felício, eu tenho uma trajetória, tenho um chamado realmente, eu creio que eu fui chamado por Deus para agregar na vida das pessoas, no tocante ao processo político. Eu vejo a política como instrumento de transformação para a vida das pessoas. E não vejo nada errado em um homem de Deus atuar na política, um pastor atuar na política, não é? Acho que os assuntos não podem se misturar às vezes, quando você está ali para cultuar a Deus, é o culto a Deus, mas a igreja precisa se envolver na política. E eu tenho lutado para conscientizar as pessoas, porque a igreja é aquela que primeiro socorre os necessitados, os vulneráveis. Ela está lá na ponta e ela socorre, pastor, ela acolhe essas pessoas sem julgamento. Isso é o mais importante, porque ela sente na pele a necessidade dessas pessoas e ela sabe, o líder, como o senhor, e como o senhor bem disse ainda há pouco, né? Aqueles que começaram do zero, aqueles que tiveram os primeiros membros, que fizeram um culto doméstico, que visitaram pessoas, elas sabem a dor da pessoa e elas têm convicção de que a única solução é Cristo, não é? É claro que Cristo, ele atende várias áreas da vida da pessoa, né? Então, eu entendo que a política é um instrumento importante nesse sentido, principalmente se nós tivermos homens de Deus com caráter, com capacidade, mas, sobretudo, vivendo sob a égide de princípios bíblicos, defendendo princípios bíblicos que possam instruir as famílias, que possam instruir o cidadão para ser um cidadão representativo na sociedade onde ele vive. É isso que eu acredito. Aqui o senhor teve um trabalho relevante também, né, na área política. Conta um pouquinho disso daí para mim poder saber se eu posso fazer essa pergunta que eu pretendo. Aqui, quando o pastor se refere aqui, ele está falando da cidade de Planaltina, que Planaltina, Goiás. Aqui vai para outras cidades, Goiânia mesmo, enfim. Mas aqui na administração eu aceitei o desafio, vim morar na cidade, hoje sou apaixonado por Planaltina, tenho residência aqui, tenho negócios aqui, escolhi viver aqui. No início, a gente enfrentou bastante desafio lá no cargo, fui secretário de Fazenda, Administração e Planejamento, e nós ajudamos a reorganizar a cidade do ponto de vista orçamentário e financeiro, e também promovemos uma verdadeira reforma tributária na cidade. O código tributário aqui datava de 1972, a gente reformou em 2021, então, portanto, ele ia fazer 50 anos, sem reforma. Hoje o código é mais moderno, está pronto para permitir o desenvolvimento da cidade. Enxugamos a máquina pública, eram 20 secretarias, diminuímos para 10. Também trabalhamos, instituímos um novo código de postura, que é o código que diz como que as coisas devem funcionar a nível de
de uso de ruas, de calçada, de bens públicos, como o comércio deve se comportar, como o cidadão deve se comportar. Então, é um marco regulatório de civilidade. Também aumentamos a arrecadação, porque sem aumento de arrecadação não há que se falar em mais asfalto, não há que se falar em mais atendimento de saúde, não há que se falar em mais serviços, reforma de escola, e isso foi muito bom. De forma que eu entreguei o cargo, acredito que estou com compromisso de dever cumprido com a sociedade planaltinense, né? Ainda que eu entenda que muito precisa ser feito na cidade, e nós estávamos num momento muito bom, acredito até que a gente poderia ter avançado mais, né? Mas muita coisa precisa ser feita, mas pelo menos a parte onde a cidade estava com muita dificuldade, que era a questão da estabilidade política, a questão da estabilidade econômica e financeira, e a questão da legislação, houve um avanço muito grande. Bom, então, isso me meio que autoriza a fazer a minha pergunta. Eu tenho certeza que o senhor está galgando outros níveis, outros degraus, porque o político ele nunca para de pensar nisso. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acabou de me falar de um projeto bonito agora, que é um projeto onde obreiros são amparados através de um fundo apenas 1%, né? E aí eu pergunto para o senhor, de que forma o poder público, através de leis criadas, poderia colaborar para que esses homens e mulheres de Deus também fossem amparados? Talvez por uma lei. Eu entendo que hoje em dia existe uma distância muito grande entre o público, ou seja, entre aquilo que é o Estado e a igreja, né? Porém, a gente sabe que existem brechas, que dá para, de repente, um parlamentar criar alguma coisa. O que o senhor acha que seria possível para ajudar essas pessoas? Maravilha, excelente pergunta. Por isso que a gente convida aqui pessoas especiais, como o pastor Felício Araújo. Excelente a pergunta e tem a ver com a grande crise que a igreja está vivendo e os seus líderes. Pastor, essa pergunta ela é tão importante do ponto de vista ministerial que eu vou tentar respondê-la de uma forma mais efetiva possível. Por que muitas pessoas que têm o dom, têm a vocação, eles desistem do seu chamado? Desistem, ou emperram, ou simplesmente não utilizam o chamado com o potencial que Deus lhe deu. Por conta desses detalhes, são detalhes fundamentais. Falta de apoio, falta de estrutura, falta de aproximação com o poder público. E no Brasil a gente criou uma barreira que não existe, ela é imaginária. As pessoas falam, eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, então, se eu sou de direita e tenho o governo de esquerda, eu não vou procurar o governo federal para acessar os recursos públicos. Lê do engano. Isso realmente é um equívoco. Porque o recurso público federal não pertence nem à esquerda e nem à direita. Não pertence nem ao candidato A, nem ao candidato B. O recurso público federal pertence ao povo brasileiro. Pertence às organizações brasileiras. E a igreja, sem sombra de dúvida, é uma das organizações mais importantes desse país. Porque, como eu disse, ela ajuda a recuperar pessoas. O que falta, na verdade, pastor, é organização, é planejamento. Às vezes é conhecer de instrumentos que possam ensejar essa aproximação entre as instituições e o recurso público do governo. E sem partidarismo, sem ter que declarar amor ao governo tal, ao partido tal. Porque a lei federal, a lei que rege os recursos públicos federal, ela diz de forma clara que os recursos estão lá para ser investido ou reinvestido em favor da população, em favor das instituições de terceiro setor, que nós chamamos, em favor dos institutos, das OSCs, das fundações. É para isso que serve, das associações em geral. Mas
Infelizmente, nas igrejas, a gente tem poucas pessoas capacitadas a escrever um bom projeto, a organizar a documentação da instituição. E é esse trabalho que eu faço hoje. Eu sou um consultor terceiro setor que acesso às igrejas, ajudando o pastor a ser aprovado nos mais diversos órgãos e, enfim, capacitá-los para que eles possam acessar o recurso. Uma das razões que eu te fiz essa pergunta, eu sou pastor, também fui presidente do Conselho de Pastores, né? Eu assumi o Conselho de Pastores com o desafio de organizar, e juntamente com o pastor Egídio, na época, nós criamos o estatuto, nós fomos atrás e, enfim, formalizamos o CNPJ, criamos conta corrente, enfim, colocamos o COMEP, Conselho de Pastores Ministro Evangélico Planaltina, Goiás, né, em dia. E por que isso? Porque muitas das vezes, para realizar algum tipo de evento, o que eu fazia? Eu sempre buscava apoio do comércio local. Ainda faço isso hoje, né? Os empresários, comerciantes aqui de Planaltina, eles sempre me ajudam quando vou realizar algum tipo de evento. Mas eu achava assim que não dava para pegar deles os recursos necessários. E aí eu ia lá na prefeitura, às vezes, e tal. Eu sempre ouvia, não, a prefeitura não existe lei, não existe brecha na lei para a gente ajudar vocês, certo? Vocês têm que se organizar, vocês têm que ter um CNPJ. Criamos o CNPJ. E essa dificuldade, pastor, ela continuou. Ela continuou. Até que eu entreguei, depois veio outro presidente, ficou por mais de 10 anos, atuou bem, fez um excelente trabalho. E agora nós temos um presidente aí que, graças a Deus, também está fazendo um excelente trabalho e que está conseguindo aquilo que talvez na época eu não consegui. E que está realizando festas, eventos, né? Não quero entrar aqui no mérito da questão, nos detalhes, mas os eventos estão acontecendo de coisas que a gente plantou lá atrás. Então, eu acho que o senhor tocou num ponto importante. Eu acho que talvez o fundamental aí é a organização, né? E aí fica a dica, se você tem alguma dificuldade aí, Dr. Jorge Maranhão, ele com certeza sabe como te ajudar nisso. Maravilha, é verdade. Como o senhor bem disse, as instituições precisam se organizar. Às vezes só me preocupa o fato de eu ter que falar aqui que o podcast é o que ninguém vê. É o que ninguém vê. Quando a instituição... Eu vou fazer uma comparação para você que está nos assistindo entender perfeitamente. Os Estados Unidos da América, as instituições religiosas, elas eu vou usar o termo, eu estava tentando evitar isso, mas vou ter que falar, é mais forte. Elas não se vendem às tendências políticas. Elas não se comprometem com determinados políticos, não transigem, não negociam. Elas funcionam lá como instituições de pressão, que são sérias, que têm uma visão de uma ética de valores morais, de princípios bíblicos, e uma vez elas convencidas de um projeto político, pastor, elas resolvem aderir ou não a um projeto político e dão apoio. E as pessoas são eleitas, e aí está o diferencial. Aí esse mesmo grupo religioso, essa liderança que apoiou, se o político, né, o deputado, o parlamentar, ele não corresponder àquilo que ele prometeu ainda em âmbito de campanha, ele é rechaçado, ele nunca mais vai ser eleito com apoio daquele grupo, porque o compromisso era esse. Diferentemente do Brasil, infelizmente, a gente precisa avançar, pessoas negociam, transigem, e perde com isso a credibilidade. Sim. Não é? Então, um organismo importante, seja ele qual for, o senhor citou um conselho de pastores, ele não pode nunca trabalhar os seus projetos sem a sua autonomia, sem perder a autonomia. Porque, senão, ele não vai ter liberdade de escolha. Isso é muito comprometedor. O que há de mais nobre numa instituição, seja ela qual for, e a igreja é uma das instituições mais nobres, é a sua autonomia, é não se vender, é não fazer conchavos com grupos políticos. Aí você tem que abrir a porta da sua igreja, você tem que fazer isso, você tem que abrir a porta da sua instituição, do conselho de pastores, para toda e qualquer pessoa que queira disputar um cargo público. Isso é importante, até porque você tem que ouvir as propostas, essas propostas podem ser altamente relevantes para a sua comunidade, inclusive. Mas nunca se comprometer, nunca executar projetos, eventos de forma
vinculada a esse apoio. Porque, sinceramente, pode ser um preço muito alto a ser pago depois. E se você tiver autonomia e aquela autoridade que você tem apoiado não está agindo de acordo, principalmente com os princípios bíblicos, você pode cobrar. Assim, esse é o meu pensamento. Pode ser forte, mas é o que eu penso. E não está errado, não. E não está errado, não. Mas é isso, eu fico feliz de ver essa sua resposta, porque a gente vê, por exemplo, hoje na Câmara dos Deputados, a gente vê lá que temos a chamada ala evangélica, né? Tem um nome que eles dão lá específico para isso. A bancada... Bancada evangélica, pronto, obrigado. E a gente percebe uma certa atuação relevante, importante deles. Né? Se por um acaso não tivéssemos lá homens de Deus que representassem a própria classe cristã evangélica, que não é só os evangélicos, também tem pessoas de outros credos que entram nessa linha, talvez estaríamos hoje vivendo aí sobre a pressão de leis que nos inibiria, que nos forçariam a cumprir certos determinados requisitos, mas são esses que estão lá. E é por isso que eu sou um dos pastores que eu sou muito a favor da política, sabe, pastor? Eu não sou contra crente se envolver na política. Eu só acho que é igual eu falei no início. Tem que ter um chamado paralelo. Tem que ser um chamado que, por um acaso, não venha... Porque cada um de nós temos os nossos chamados. Alguns é chamado especificamente para uma coisa, outra para outra. E eu louvo a Deus, porque Deus ele levantou o Dr. Jorge Maranhão para ter esse chamado e para fazer a diferença, se Deus quiser, muito em breve, numa esfera maior. Amém. E eu queria falar uma coisa ainda, pastor, que nos incomoda e eu acredito que o senhor concorda também. A gente tem que resgatar os nossos líderes das mãos de aproveitadores políticos, para que eles não fiquem todos os anos voltando a falar sobre projetos, sobre como acessar recursos, como a associação que você tem, o teu instituto tem autonomia e com essa autonomia você tem a liberdade para você fazer suas escolhas. Fazer suas escolhas. Porque escolha política é sinônimo de liberdade. Sabe o que falta, na minha opinião? É que a maioria dos nossos líderes, você que está me ouvindo, foi Deus que te chamou. Às vezes você age assim porque você não entendeu o chamado de Deus na tua vida e você não entendeu a tua identidade em Cristo. Quando você entender a tua importância, o poder que Deus te deu, você vai entender que você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém no sentido de você se atrelar. Você precisa de parceiros, fazer parcerias. Então, aí você não vai ficar mais com o pires na mão. Aí, a respeito disso, pastor, eu queria falar de uma ideia que eu tenho, que é um projeto mesmo, um projeto político, que é de garantir orçamento público, federal, para as instituições sérias. Para que você que tem um sonho, um projeto, uma instituição, não fique mais com o pires na mão, pedindo ali por um deputado, como se estivesse mendigando, assim, me ajuda com uma emenda. Não, seu projeto é sério, tem Deus no negócio, vai beneficiar pessoas, então você tem que ter direito, e não expectativa, você tem que ter direito. E, para isso, eu tenho um projeto que é votar na Lei Orçamentária Federal a obrigatoriedade para aquela instituição que cumpre os requisitos, uma instituição que é idônea, que apresentou certidão, que já tem um certo período de tempo de funcionamento, que tem um reconhecimento da sociedade, dela se inscrever no exercício, ou seja, no ano, e receber para o próximo ano um orçamento que possa executar o projeto. Mas garantido. Ele não tem que pedir favor para A, para B ou para C. Vai ter uma pequena parcela do recurso federal que vai ser destinado para isso. Isso, eu acredito que representa a dignidade nos projetos. Isso representa algo muito importante que falta nas instituições, principalmente nas igrejas. A igreja precisa ser tratada com mais seriedade. É a igreja que recupera a pessoa com dependência química. É a igreja que abraça aquela... É o primeiro a abraçar. Quando você está com dificuldade, quem que eles procuram primeiro, pastor? A igreja. É a igreja. E como que recebe lá na igreja? Recebe com amor, com carinho, sem julgamentos. Com dignidade, com respeito. Por isso merece mais respeito, inclusive do governo. É isso. Eu penso que os desafios que não vou dizer a imposição, mas a criação de determinadas leis, ela é gigante. Porque a nossa Constituição hoje, ela, infelizmente, não permite tanto. Mas eu louvo a Deus de saber que Deus tem levantado homens
com os seus pensamentos, que pensa dessa forma. E talvez a maior dificuldade que alguém que nos assiste pode estar pensando é, poxa, mas a burocracia pode ser muito grande. Não é. Eu aprendi ao longo dos anos que a gente só precisa buscar a ajuda de quem entende, buscar a orientação de quem sabe, para que a gente possa nos organizar e nos estarmos na posição de receber realmente como a coisa precisa. Então, se precisa estatuto, se precisa CNPJ, se precisa de um, enfim, de um regimento interno, procure quem sabe realizar, ajudar, organizem-se e vamos estar prontos para isso. Obrigado, pastor. Pastor, antes da gente partir para o final, né, do podcast, está tão bom, mas assim, a gente tem tempo também, Claro. limitação de tempo. Com tudo isso, a igreja perdeu a essência, a igreja perdeu a direção. O que você acha que está acontecendo hoje na igreja? Doutor, eu vou falar para o senhor o que aconteceu. Eu até separei um texto aqui que prova que é de Deus a sua pergunta. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia vai dizer na versão atualizada o seguinte: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Eu acho que está faltando isso. Está faltando os homens de Deus, sabe? Parar de ler a Bíblia apenas para preparar um sermão. Parar de ler um livro apenas para transformar aquele livro num sermão bonito do domingo à noite. Eu acho que está faltando é os pastores eles se trancarem em seus quartos e orarem para buscar de novo aquela comunhão com o dono da obra. Está faltando um pouquinho um senso de alguns pastores cair para a realidade que eles não são donos de nada, que eles apenas servem aquele que é dono de tudo. Está faltando os pastores se conscientizarem de que se a obra deu certo, a glória, a honra e o louvor pertence a Jesus, o dono dela. Se alguma coisa deu errado, ó Pai, a culpa é tua, porque a obra é sua. Nós temos que entregar tudo para Jesus. Eu acredito que quando os homens de Deus tiverem essa consciência, a igreja volta à sua essência e aí a gente vai ter um retorno melhor daquilo pelo qual a instituição criada por Jesus foi criada. Maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Muito bom, pastor. Pastor, para a gente partir já para o encerramento, né? Alguém já avisou que o tempo Acabou? o tempo está indo. Antes de mais nada, antes de fazer uma pergunta final para o senhor aqui, eu queria lhe agradecer pela presença. Prazer meu. E não vai ser a única vez, o senhor vai voltar mais vezes aqui. E foi dizer que é muito relevante a sua presença, a sua contribuição, a sua opinião, porque é uma opinião recheada de quem tem experiência, não são só palavras vazias. Mas eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final para quem nos assiste, para os líderes que estão começando, não é? A gente falou aqui das dificuldades, mas a gente também tem que apresentar soluções, né? E o senhor é um homem de uma grande vivência, já passou por várias fases na sua vida, muitas delas com muita dificuldade, mas Deus lhe deu graça, o senhor resistiu e está aqui firme, forte, alegre e tocando as coisas em frente, o ministério, né, funcionando, graças a Deus abençoado. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses líderes, para essas pessoas. A minha palavra para você, meu querido, é não desista. Sabe, os momentos difíceis vão vir? Vão. Eu tenho uma notícia para você, às vezes piora. Mas não desista, não. Aquilo que Deus chamou você para fazer, vai ser você quem tem que fazer. Sabe, Deus, ele olhou em Israel e não viu ninguém capaz para poder libertar o povo. Ele teve que engravidar uma mulher, essa teve que gerar um filho, esse filho nasceu em tempos difíceis, onde a vida dele foi ameaçada ainda bebê, e mesmo assim Deus o preservou. Moisés teve um preparo de 40 anos, com toda a sabedoria egípcia. Depois Deus o levou para um deserto, onde ele teve mais 40 anos de preparo. E só 80 anos depois do dia que Deus falou que iria libertar o povo dele, que Deus começou o projeto. E esse projeto ainda demorou mais 40 anos. Então, não se preocupe com o amanhã. Não fique preocupado porque as coisas não estão acontecendo no seu tempo. Elas vão acontecer. Elas vão acontecer e Deus é contigo. O projeto é dele? Eu não vou dizer nem que vai dar certo, não, porque já deu. Você só não pode desistir. Não desista. Não desista primeiramente pelo Deus que te chamou. Mas não desista por você também. Não desista pelo teu chamado, por aquilo que você sonha. Não desista pela sua família.
vença as dificuldades. Jesus mesmo disse que nós enfrentaríamos dificuldades, mas é para nós termos um bom ânimo, porque ele venceu e você também vai vencer. Então não desista. Logo, logo você vai estar comemorando e cantando o hino. Grande cidadão planaltinense, casado, pai de 2 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Um exemplo à igreja, exemplo de obstinação, de alguém que realmente não desistiu, de alguém que não se vendeu, não transigiu princípios, que não fez acordo fora dos princípios bíblicos. Portanto, é um referencial, um exemplo para quem tem um chamado, para quem tem uma vida ministerial. Muito obrigado, pastor Felício, Deus o abençoe. Você, querido, que está nos assistindo, pode também estar passando por alguma dificuldade, como o pastor Felício falou, mas não desista. Seja firme, seja fiel ao Senhor, mantenha esse propósito de permanecer íntegro aos princípios bíblicos e, com certeza, Deus vai te honrar. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Maravilha. Beleza? Toque demais, mano. Rapaz. Espero ter atendido aí as